Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa é a aula de número 28 de Ciência do Solo, do curso técnico em agropecuário subsequente do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Na aula passada, nós falamos que quando o solo apresenta elevadas concentrações de hidrogênio e alumínio, esse ambiente é ácido. Esse ambiente ácido é prejudicial ao crescimento e desenvolvimento das plantas. Muitas vezes o alumínio é tóxico às plantas, né? E interfere a elevada concentração de hidrogênio e alumínio no solo e provoca a indisponibilidade de nutrientes para a planta, pode causar toxidez de hidrogênio, alumínio e manganês, né? Nós podemos ter também baixa atividade microbiológica do solo. E aí você vai ter o baixo rendimento das culturas, baixo rendimento na aplicação de adubos orgânicos ou adubos químicos, né? Então, a necessidade de elevar o pH, diminuir a acidez, neutralizar o alumínio tóxico. Então, para se fazer isso, nós fazemos a correção do solo. Essa correção do solo é feita por meio da calagem, que é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Então, a maioria dos solos cultivados brasileiros eles são ácidos, o que tem levado a reduzidas produtividades. Solos ácidos necessitam de correção química, né? Então, a prática utilizada para a correção da acidez na camada arável do solo, de 0 a 20 centímetros do solo, é a calagem e é feita normalmente com o uso do calcário, né? Então, a aplicação de uma substância no solo para elevar o pH, diminuir a acidez, neutralizar o alumínio tóxico é chamado de calagem e o material aplicado é o calcário. Os pesquisadores na área de ciência do solo, eles têm um parâmetro, um protocolo de que as pesquisas para recomendação de calagem ela é feita considerando os primeiros 20 centímetros de solo, né? O índice de pH em água e aí os parâmetros que se utiliza para a recomendação de calagem deve-se levar o pH até um determinado nível. Então, o índice de pH em água a ser atingido para uma produção economicamente viável é de 5,5 a 6,3, pois nesse intervalo as plantas têm boas condições de assimilação dos nutrientes essenciais, como fósforo, potássio, enxofre e nitrogênio. Então, nós mostramos isso quando nós mostramos aquele gráfico onde relaciona o pH à disponibilidade de nutrientes no solo. Quais são as vantagens da calagem? Então, as principais vantagens da calagem é elevar o pH, neutralizar o alumínio tóxico, diminuir a acidez. Por outro lado, a aplicação de calagem tem outras funções, tem outras vantagens que também são fundamentais, como, por exemplo, fornecimento de cálcio e magnésio, que são dois macronutrientes extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento da planta, né? Então, outra vantagem da calagem. Então, a calagem proporciona a correção da acidez do solo, elevação do pH. Fornecimento de cálcio e magnésio, que são dois macronutrientes extremamente importantes para as plantas. Diminui ou elimina os efeitos tóxicos do alumínio, do manganês e do ferro. Estimula a atividade microbiana no solo. Aumenta a liberação de nutrientes, tais como nitrogênio, fósforo, enxofre e boro, pela decomposição da matéria orgânica provocada pelos micro-organismos. Melhora na fixação simbiótica de nitrogênio pelas leguminosas. Torna a maioria dos nutrientes disponíveis para as plantas, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e molibdênio. Diminui a fixação do fósforo, aumenta a produtividade das culturas. Por que diminuir a fixação do fósforo? Nós falamos que a caulinita, os óxidos hidróxidos de ferro e alumínio têm cargas dependentes de pH. Ambiente ácido, muita carga positiva. Então, baixa a CTC. Muita carga positiva, o fósforo está no solo na forma de H2PO4-, na forma de ânion. Essas cargas negativas atraem o fósforo fica preso ali. Então, isso é chamado de fixação do fósforo. Então, para diminuir a fixação do fósforo, tem que elevar o pH, aumentando as cargas negativas. Aumentando as cargas negativas, diminui a fixação do fósforo. Bati aqui numa tecla inadequada, vamos voltar ali para aquela aula, né? Então, estávamos falando aqui da vantagem da calagem. Olha só, o que se usa para fazer a calagem? Então, pode-se utilizar vários materiais que são chamados de materiais calcários, né? Então, em agricultura, o termo calcário é comumente utilizado para designar uma grande variedade de materiais corretivos da acidez, compostos por carbonatos, hidróxido, óxidos de cálcio e ou magnésio, né?
Então, as características dos materiais corretivos, né, é que ele tem capacidade de elevar o pH, diminuir a acidez, e normalmente eles são formados de carbonatos, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, hidróxidos de cálcio, né? Hidróxidos de cálcio, óxidos de cálcio ou óxidos de magnésio. Então, são exemplos de materiais calcários. O calcário calcítico, o calcário magnesiano e o calcário dolomítico são os materiais calcários mais utilizados na agricultura. Então, o calcário calcítico, o calcário magnesiano, o calcário dolomítico, eles são obtidos a partir da moagem das rochas calcárias, né? Então, as rochas calcário, o calcário, que é uma rocha sedimentar, nós já falamos sobre isso, ele moído dá origem ao calcário calcítico, o calcário magnesiano, o calcário dolomítico, né? Calcário calcítico, ele é rico em carbonato de cálcio. Calcário magnesiano, ele é rico em carbonato de magnésio. Calcário dolomítico tem proporções adequadas de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Pode-se utilizar também como material calcário o óxido de cálcio, que é a cal, CaO, conhecida como cal viva ou cal virgem. Pode-se utilizar também o hidróxido de cálcio, CaOH2, frequentemente chamado de cal apagada, cal hidratado ou cal de construção. Pode-se utilizar também o calcário calcinado, que são fabricados pela calcinação, pelo aquecimento das rochas calcárias em fornos e depois esse material é moído, então obtém o calcário calcinado. Então, normalmente, nas nossas condições, utiliza-se a rocha calcária moída, que é o calcário calcítico, calcário dolomítico, calcário magnesiano. Por quê? Porque nós temos abundância desses materiais. Esses materiais são fáceis de utilizar no campo. A cal hidratada, a cal virgem, quando úmida, ela se transforma em uma pasta. Quando seca, ela pode empedrar. A cal virgem, quando úmida, ela aumenta a temperatura, se torna corrosiva, né? Então, ela pode prejudicar os implementos nos quais elas são aplicadas. Então, geralmente utiliza-se a rocha calcária moída, que é o calcário calcítico, o calcário magnesiano e o calcário dolomítico, né? Aí o seguinte, esses materiais, como é que eles reagem para neutralizar, qual é a reação química, qual é a atividade química do calcário? Então, isso é muito importante nós entendermos isso aí. Então, a neutralização de um solo ácido com calcário, carbonato de cálcio, pode ser representada pela seguinte reação. Então, o carbonato de cálcio reage com a água. Então, na verdade, aqui, nós temos 1 mol de carbonato de cálcio reagindo com 1 mol de água. E aí nós vamos ter como reação disso aí 2 mols de cálcio, né? Então, essa equação ela não está balanceada, né? Porque teria que ter 2 mols aqui. Então, você tem aqui o ânion carbonato e a geração de uma grande quantidade de OH-. Esse OH- reage com o H+ da solução, produzindo água. Esse OH- reage com a L3+, produzindo a LOH3, que está presente no solo, porém na forma precipitada, indisponível para ser absorvido pela planta, né? Então, a utilização de calcário ele não desaparece com hidrogênio, ele não desaparece com alumínio. Então, ocorre apenas uma reação química onde esses elementos permanecem numa forma no solo que não prejudica o crescimento e desenvolvimento da planta. Então, muito importante a reação desse calcário no solo. Como se mede a velocidade do calcário? Como se mede a capacidade do calcário de neutralizar a acidez e velocidade de reação? Então, olha só. O calcário ele é comercializado. Então, nós temos que saber qual é a qualidade do calcário. Então, os calcários ele apresenta características químicas diferenciadas. E nós precisamos saber qual é a qualidade do calcário. Então, para se medir essa qualidade do calcário, então se estabeleceu um elemento, um valor que é chamado PRNT. O PRNT quer dizer poder relativo de neutralização do calcário. Poder relativo de neutralização total do calcário, PRNT. Esse PRNT mede a qualidade do calcário. Essa determinação da qualidade do calcário ela é feita no laboratório. O que se leva em conta para se determinar a qualidade do calcário? Então, leva-se em conta a granulometria do calcário, o tamanho dos grãos do calcário. Quanto mais fino o calcário, maior a sua superfície específica, maior a sua capacidade de reação. Portanto, né, maior a sua superfície específica, maior a capacidade de reação, maior vai ser o PRNT do calcário.
Essa granulometria do calcário é relacionada à capacidade do calcário em reagir, né? Em produzir íons H+, reagir com a água produzindo íons H+. Então, essa reação da água, então, quanto maior for a quantidade de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio no calcário, maior a sua capacidade de reação. Então, isso é chamado de poder relativo de neutralização total do calcário. Então, uma coisa que nós não mostramos naquela reação química é o seguinte: para o calcário reagir, é necessária a presença de água. Então, aqui na região do Distrito Federal, onde chove principalmente nos meses de setembro até março do ano seguinte, quando se aplica o calcário em maio, o solo está seco, ele não reage no solo. Ele só vai reagir na presença de água, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre o poder relativo de neutralização do calcário. Então, na qualidade do calcário, normalmente se considera a sua capacidade de neutralizar a acidez do solo, a sua reatividade, que está relacionada, sobretudo, ao tamanho dos seus grãos, granulometria, e o conteúdo de nutrientes, especialmente magnésio e cálcio, nesse calcário. Então, combinando-se a granulometria ao teor de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, nós vamos ter o PRNT, poder relativo de neutralização total do calcário. Então, combinando-se todas essas características do calcário, chega-se ao poder relativo de neutralização total, que é uma estimativa de quanto de calcário irá reagir em um período de aproximadamente 3 anos. O PRNT é expresso em porcentagem. Então, esse valor de PRNT é expresso em porcentagem. Ok? Então, isso é importante nós entendermos isso. Então, PRNT, quando você for comprar o calcário, você tem que comprar o calcário com o maior valor de PRNT. Então, os métodos de determinação da necessidade de calagem recomendam a quantidade de calcário com base em calcários com valor de PRNT igual a 100%. Porém, é comum calcários com PRNT abaixo de 100%. Nessa situação, através de uma regra de 3 inversa, consegue-se o valor de necessidade de calagem para este calcário. Não entendeu? Vamos explicar. Então, olha só. Um profissional das ciências agrárias interpreta o resultado da análise do solo quando ele não tem o resultado, quando ele não tem o calcário, o valor do calcário, ele utiliza o PRNT do calcário igual a 100%, certo? Ou, por exemplo, você tem lá um calcário com PRNT igual a 82,1% de PRNT. E aí a recomendação é de 2 toneladas de calcário por hectare. Então, então existem metodologias, né? Existem metodologias para fazer a recomendação de calagem. Quando você não tem o valor do PRNT do calcário, você usa um PRNT igual a 100%. E aí o profissional das ciências agrárias fez isso. Então, ele fez a recomendação de calagem utilizando um PRNT igual a 100%. Então, nesse caso, você utiliza 2 toneladas de calcário por hectare. Agora, quando o PRNT do calcário é mais baixo, o que é feito? Então, qual dos 2 calcários se utilizará em menor quantidade para corrigir a acidez do solo? Então, olha só. O calcário com PRNT igual a 100%, ele tem maior qualidade. Então, nesse caso, você vai utilizar 2 toneladas de calcário por hectare. Um exemplo, né? Agora, se você tiver um outro calcário, um calcário com PRNT igual a 82,1%, o que vai acontecer? A qualidade desse calcário ela é menor. Se a qualidade do calcário é menor, você vai utilizar mais calcário. Eu teria que utilizar 2 toneladas. Agora, qual a quantidade de calcário que nós temos que utilizar? Então, nós resolvemos esse problema utilizando uma regra de 3 inversa. Olha só. Então, se você tem lá, você fez os seus cálculos, utilizou a recomendação de calagem, é 2 toneladas por hectare, e o calcário tem um PRNT igual a 100%, então você vai utilizar 2 toneladas de calcário por hectare. Agora é o seguinte, você fez os cálculos, utilizou como referência um PRNT igual a 100%. Então, você recomendou 2 toneladas de calcário por hectare. Só que o calcário que o agricultor comprou, ele tem 82,1%. Então, você vai ter que fazer uma regra de 3 inversa para fazer a recomendação de calagem. Então, como é que se monta uma regra de 3? Então, de um lado da regra de 3, nós vamos colocar a quantidade de calcário. Do outro lado, nós vamos colocar o PRNT. Então, 2 toneladas de calcário equivale a quanto? Equivale a 2.000 quilos de calcário
eu vou utilizar 2.000 quilos quando o PRNT for 100%, né? For 100%. Nós queremos saber qual é a quantidade de calcário que nós vamos utilizar. Portanto, essa quantidade é uma incógnita, é o X que nós precisamos, que nós estamos procurando. Agora, quando o PRNT é 82,1%, qual é a quantidade de calcário que nós vamos utilizar? Então, olha só. A qualidade do calcário diminuiu. Se a qualidade do calcário diminuiu, eu vou ter que utilizar uma quantidade maior de calcário. O que é que nós observamos? Observamos que essas setas aqui, elas são inversas. Então, para que a gente saiba quando é que eu vou utilizar uma regra de 3 inversa ou quando eu vou utilizar uma regra de 3 direta. Então, eu faço essa pergunta aqui. Ó. Diminuiu o PRNT. O que é que vai acontecer com a quantidade de calcário? Eu tenho que aumentar a quantidade de calcário. Então, nós estamos diante de grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, eu uso uma regra de 3 inversa. E aí, o que é que nós vamos fazer nessa regra de 3 inversa? Nós vamos montar essa regra de 3 novamente, invertendo os valores do PRNT. Eu vou colocar o 82,1 no lugar do 100 e o 100 no lugar do 82,1. Ó, então, coloquei o 82,1 no lugar do 100 e coloquei o 100 no lugar do 81. Essa parte aqui da regra de 3 permaneceu inalterada. E agora nós vamos fazer essa regra de 3. Nós vamos resolver essa regra de 3 com essa inversão. Como é que se faz uma regra de 3? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. X vezes 82,1% é igual a 2.000 vezes 100. Observe que eu coloco esse 2.000 aqui, o ponto é para separar milhar, né? O ponto para separar milhar. O 82,1 ele está aqui multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, né? Então, X vai ser igual a 2.000 vezes 100 dividido por 82,1. Então, fazendo esse cálculo aí com a calculadora, né? Então, utilizando a calculadora, 2.000 vezes 100 é igual, dividido por 82,1, nós vamos ter um valor de 2.436,053. Então, esse ponto aqui ele está separando a milhar. Tome cuidado. Então, existe uma nomenclatura na matemática, né? Onde o ponto separa a milhar, a vírgula separa a decimal. Né? Nos Estados Unidos é diferente. Então, as calculadoras, muitas vezes, elas vêm com a nomenclatura dos Estados Unidos. Então, você tem que saber olhar o manual da calculadora para que o ponto separa a milhar e a vírgula separa as decimais. Se você tiver dificuldade em entender isso, então faça uma revisão da matemática do ensino fundamental para que você entenda essas normas aí, né? Então, no caso aqui, nós vamos utilizar duas casas decimais. Então, nós vamos arredondar aqui a segunda casa decimal. Como é que arredonda a casa decimal? Quando a terceira casa for menor que 4, a segunda casa permanece inalterada. Quando a terceira casa for maior que 5, você utiliza a segunda casa, vai ser alterada para maior. Então, a recomendação aqui vai ser de 2.436,05 quilos de calcário por hectare. Retomando, então, olha só, a recomendação de calagem é 2.436,05 quilos por hectare. Para transformar quilo em tonelada, divide por 1.000. Então, e aí, arredondando, nós teremos 2,44 toneladas por hectare. Então, observe que o PRNT do calcário diminuiu, então nós vamos ter que utilizar mais calcário. Nós vamos utilizar 440 quilos a mais do que era utilizado quando o PRNT do calcário era de 100%. Ok? A classificação dos calcários. Os calcários podem ser classificados pelo teor de magnésio e pelo valor do PRNT. Pelo teor de magnésio, os calcários podem ser calcíticos, magnesianos e dolomíticos.
que é um calcário calcítico? É aquele cuja concentração de óxido de magnésio é menor que 5%. Calcários magnesianos são aqueles em que o teor de óxido de magnésio está entre 5% e 12%. Calcários dolomíticos, teor de óxido de magnésio maior que 12%. Portanto, calcário dolomítico tem mais magnésio do que o calcário magnesiano, né? Então, o magnésio é um macronutriente extremamente importante para a planta. Então, se você tem calcário calcítico, calcário magnesiano, calcário dolomítico, você tem que escolher, você vai escolher o calcário que tem maior valor de óxido de magnésio, que é o calcário dolomítico. O calcário dolomítico é de melhor qualidade. Os calcários também podem ser classificados por grupos. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Calcário do grupo A de 45% a 60% de PRNT. Calcário do grupo B, 60% a 75% de PRNT. Grupo C, de 75,1% a 90% de PRNT. Grupo D, maior que 90% de PRNT. Então, você deve escolher, quando você vai fazer uma calagem, deve-se escolher calcários dolomíticos e calcários do grupo D, que tem um PRNT maior que 90%. Né? Então, com isso, nós finalizamos essa primeira parte ao se falar dos calcários, né? E na próxima aula vamos falar sobre recomendação de calagem. Então, nós aprendemos a respeito do calcário, como é que os problemas provocados pela acidez do solo, para elevar o pH, diminuir a acidez, aumentar a disponibilidade de nutrientes, fornecer cálcio e magnésio para as plantas, aumentar a disponibilidade de alguns micronutrientes para as plantas, então deve-se fazer a calagem. Que tipo de solo merece aplicar calcário? Qual a quantidade de calcário a ser aplicada vai ser assunto da nossa próxima aula. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.